parábolas, ensinamentos, repreensão religiosa, oposição. A vida de Jesus, como é que ela está sendo aí para vocês? Como é que ela está sendo refletida em vocês? É uma dúvida que eu me pego lendo esses evangelhos, principalmente esse evangelho de Lucas, que eu acho que é muito, muito válido a gente entender. A gente vê muito Jesus. A gente vê muito, muito Jesus. Outros evangelhos, eles pegam às vezes algumas partes do povo judeu. Já Lucas, ele é totalmente sobre Jesus. E eu queria começar em Lucas 11, querendo comentar para vocês uma coisa que eu acho muito interessante. Jesus, ele multiplicava pães, Jesus andava sobre as águas, Jesus curava as pessoas, e Jesus fazia várias outras coisas incríveis, simplesmente sobrenaturais, que ninguém sabia explicar e que às vezes nunca tinham acontecido naquela época. Mas os discípulos chegam para Jesus, querendo saber alguma coisa, e vale ressaltar algo muito importante, porque quando a gente está com alguém que sabe muito de uma coisa, nós temos uma tendência a perguntar sobre aquela coisa. Se eu chegar para alguém que sabe muito fazer um macarrão mais top que existe, eu provavelmente vou estar perto dessa pessoa, vou falar sobre macarrão. Como é que você faz esse macarrão? Ou seja, qual que é aquilo de principal que você tem para me oferecer? Quero macarrão. E Jesus fazendo esse tanto de milagres, esse tanto de coisa, os discípulos eles chegam para Jesus e perguntam para ele assim: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Não, Jesus nos ensina a andar sobre as águas. Não. Jesus me ensina a multiplicar os pães. Não. Me ensina a curar. Me ensina a expelir os demônios. Não. Jesus nos ensina a orar. O que isso quer dizer? Que o cargo principal, aquilo que Jesus sabia fazer de mais essencial, de mais prático, de mais sobrenatural, que os discípulos viam, que era a coisa mais importante para Jesus, era a oração. O relacionamento com Deus. Né? E aqui em Lucas 11, Jesus ele já começa ensinando uma oração, porque os discípulos eles têm exatamente essa dúvida, então Jesus ele vem e aplica isso de forma prática. E é muito louco a gente ver, porque aí logo depois dessa parte, nós vemos Jesus ele fazendo parábolas, assemelhando exatamente essa questão da oração e ao buscar. Né? Oração e buscar andam lado a lado, porque a oração é uma intimidade com Deus. Nós temos exatamente que buscar intimidade com Deus. Então nós vemos Jesus falando e incitando os discípulos a orar, falando exatamente sobre essa questão que a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela tanto nos faz necessitados de Deus, como nos faz nos aproximar dele. Essa é a diferença. E Jesus ele sabia exatamente isso. Jesus ele tinha essa manipulação espiritual, onde ele consegue mostrar pra gente que o de mais importante que existia no seu ministério não era fazer os seus milagres, mas sim a oração, um relacionamento com o Pai. E é isso que a gente tem que levar pra nossa vida. Beleza? Depois, nós temos muitas coisas, muitas histórias. A cura do endemoniado, Jesus falando sobre a estratégia de Satanás, que é aquele sentido dele ir para um caminho árido, depois voltar, vendo que a casa tá ornada, tá boa, então ele volta com mais 7, deixando aquela pessoa num estado pior do que ela estava antes. Nós vemos Jesus falando sobre Jonas, interessantíssimo essa comparação que Jesus faz sobre Jonas, mas no final ele também fala, mas como assim, sendo que eu sou muito maior que Jonas? Loucura, parábola da candeia. Logo depois nós temos de novo Jesus ele sendo censurado pelos fariseus, e depois Jesus ele censura os fariseus, e então há um plano para tirar a vida de Jesus, como nós já bem sabemos. No capítulo 12, vale ressaltar algo também mega importante. Por quê? Lucas aqui, ele faz umas comparações que são muito interessantes, que ele deixa todas as coisas bem pertinhos uma das outras, que é o seguinte, que é Jesus falando exatamente sobre fermento, sobre pão, e fazendo essa comparação com o reino de Deus. Isso é muito louco da gente pensar, porque Jesus ele fala aqui exatamente sobre o fermento dos fariseus, e logo depois sobre a gente não querer a avareza. Logo depois ele fala sobre alimentação e sobre sobre o vestir, e fala que no final de tudo, buscai primeiro o reino de Deus. E então, depois disso, depois que você buscar todo o reino de Deus, aí essas coisas vão ser acrescentadas. Exatamente falando sobre o pão
e as vestes. Mas aí a gente vai levar em uma consideração, porque Jesus ele se chama de pão da vida. O que eu quero dizer com isso é que nós vemos muita comparação, Jesus ele fazendo uma comparação com pão, com fermento, que são exatamente esses elementos interessantes que a gente pode atribuir. Nós vemos Jesus fazendo muito isso. E no capítulo 12, nós vemos mais dessa questão, né? Jesus falando sobre vestimenta, Jesus falando sobre o alimento que Deus nunca vai deixar faltar. Ele fala sobre os passarinhos, né? Se não falta para os passarinhos, como é que Deus vai deixar faltar para vocês, que são muito mais importantes que os passarinhos? Ou então, quando ele fala se vocês que são vocês dão bons presentes para os seus filhos, quem dirá o Pai que está no céu? Não vos dará o quê? Não vos dará o Espírito Santo. Tá ligado? Então, nós vemos Jesus fazendo essas comparações acerca do reino de Deus, acerca do que nós vivenciamos. São essas analogias que fazem os discípulos, quanto os fariseus, quanto as pessoas, quanto o povo em si, terem esse entendimento melhor do que era o reino de Deus, certo? Vamos lá. Jesus fala sobre os sinais dos fins dos tempos também, isso é muito legal. Jesus também fala sobre uma mensagem que aqui eu acho que é muito válido a gente ressaltar, sobre a porta estreita, beleza? E eu quero ler aqui, essa Bíblia que eu vou ler agora, ela é Bíblia Missionária de Estudo, tá bom? Ela tem um comentário interessante, e eu não tô lendo aquela outra da aplicação pessoal, porque eu gostei muito desse comentário, e eu queria ler com vocês rapidamente. A porta estreita, lá a partir do versículo 22, a Bíblia de Estudo, ela diz o seguinte: caminhando para Jerusalém, a meta e a determinação de Jesus são fixas. Versículo 33. Vamos lá, versículo 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. A metáfora da porta estreita mostra a importância de um compromisso sério com Jesus e ações coerentes com seu projeto. Agora, 13, 28, tá bom? Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Vê-se a continuidade da história da salvação, que começa no Antigo Testamento, com Abraão e a centralidade do reino. A exclusão é uma consequência da escolha de rejeição à proposta de Jesus. O que a gente consegue ver com isso daqui é que, e logo também na história seguinte, que Jesus fala Jerusalém, Jerusalém, como eu queria apanhar vocês, colocar vocês debaixo da minha asa, como se fosse uma galinha, para que vocês não passassem por esse sofrimento eterno, mas vocês não quiseram. É isso que eu quero dizer para vocês, sobre compromisso com Deus. Nesses 3 capítulos, nós vemos algumas coisas muito importantes. Primeiro, destaque, oração. Segundo, destaque, Jesus como sendo o pão da vida. E também o cuidado de Deus. E aqui nós vemos exatamente o compromisso com Deus. Esses 3 pilares desses 3 capítulos eu acho muito interessante a gente ressaltar, porque o compromisso com Deus. O compromisso com Deus não é necessariamente em que nós vamos sair beneficiados materialmente, fisicamente, nós não vamos ser beneficiados. É exatamente isso que Jesus quer nos mostrar. Porque quando nós vamos para o pão, quando nós vemos de novo a parábola dos pães que Jesus fala, ele está dizendo exatamente que vocês não precisam de nada. Vocês não precisam de nada, vocês só precisam de Deus, só precisam buscar o reino de Deus. E o resto vai ser acrescentado. Como eu busco o reino de Deus? Tendo um compromisso com Deus. Como eu tenho um compromisso com Deus? Orando, me relacionando com Ele, estando próximo a Ele. E olha essa conclusão final em que nós conseguimos fechar tudo, porque os ensinamentos de Jesus, eles são todos fechados, porque ele não tem como contradições. Nós vamos conseguir encontrar alguns ditos que nós vamos estranhar e vamos achar estranhos, mas não tem contradição, não tem erro. O que Jesus fala é certeiro. E o que Jesus fala se cumpre porque faz sentido. Ou seja, tudo o que ele diz é amarrado. Então nós podemos ressaltar isso com clareza. O relacionamento com Deus nós só vamos conseguir com oração, com intimidade. E quando nós nos aproximamos dele, nós vamos ver que nada importa. Porque nós buscamos primeiro o reino dele e depois ele nos acrescenta. Nos acrescenta o quê? Comida, nos acrescenta vestimentas, que é o que nós precisamos. Mas ele mesmo diz, gente, vocês que sabem fazer bons presentes, vocês que sabem fazer coisas boas para os seus irmãos, vocês que sabem elogiar alguém, vocês que sabem ser bondosos com alguém, quem dirá Deus que está no céu, que é bondoso?
Quem dirá Deus não vai conseguir dar para vocês o quê? O que existe de mais importante, que é o Espírito Santo, que é o relacionamento com Deus. Vocês conseguem entender isso? Essa é a diferença. Essa é a diferença do Evangelho. Essa é a diferença do Evangelho instaurada nas nossas vidas. E é isso que a gente tem que ter de um discernimento, sabe? Esse livro de Lucas, ele nos leva em muitas considerações para a gente ter esse entendimento de a gente conseguir estar mais próximo de Deus. E é isso que faz a nossa mente mudar, porque o Evangelho, ele propõe essa mudança, ele propõe essa batida na parede. A porta é estreita, porque ela mostra um compromisso sério e real com Cristo. Beleza? É para isso que eu convido vocês. É para isso que Cristo convida vocês. É para essa mudança de mentalidade. Beleza? Queridos, Lucas 11, Lucas 12 e Lucas 13 finalizados com sucesso. Vamos para cima. Tá chegando perto aí dos 20%, a gente já tá acabando, demorou? Chegou nos 50%, a gente comemora, faz alguma coisa, um churrasco, alguma comemoração, beleza? Mas é isso, gente, estamos juntos, fechou? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem, a gente tá aqui juntos, a gente tá com uma equipe aí por trás agora que vocês já viram, a gente tá se desenvolvendo. Beleza? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, fiquem firmes. Eu sei que por essa alegria ele foi cansativo. Imagino que vocês não tenham lido, tá bom? Pelo menos uns 6 capítulos aí. Não desistam, leiam esses capítulos, se coloquem em dia que vai dar tudo certo. Beleza? Vamos finalizar esse desafio aí, todo mundo junto, em nome de Jesus. Valeu, galera!